Certo. Vamos começar a desempacotar tudo isso. Vamos lá. Boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Para quem nos acompanha de perto nessa jornada contínua pelo pensamento sociológico e histórico, hoje temos uma coordenada, extremamente precisa para a nossa investigação. Bem precisa mesmo. Estamos entrando oficialmente na seção 3, capítulo 8, de uma obra que é, sem exagero, um marco na compreensão da sociedade. Com certeza. E, para mantermos o nosso rigor de sempre e garantirmos que estamos todos na mesma página, a base material obrigatória para este estudo é a edição clássica, vou até ler aqui para não ter erro, Manda ver. é a edição de Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft in Grundriss der Sozialökonomik, 30ª Abteilung, Tübingen, 1922, JCB Mohr e, entre parênteses, Paul Siebeck. Ufa! Perfeito. É exatamente a partir destas páginas, sem tirar nem pôr, que vamos estruturar toda a nossa conversa de hoje. É um ponto de partida excelente. E acho que, para situar esse momento específico na arquitetura geral da obra, é fundamental a gente lembrar de onde viemos nas discussões anteriores, né? Sim, super importante. Porque, após uma exploração bem densa sobre o patriarcalismo e a chamada dominação patrimonial, o texto agora dá um passo muito instigante além e investiga os efeitos do feudalismo, ou feudalismos. Exato. O foco principal aqui, neste capítulo, é entender como a humanidade tentou organizar o poder, a economia e as estruturas sociais num período longo e complexo que antecedeu a formação do Estado moderno burocrático. Nossa, que transição fascinante, né? Muito, porque lida justamente com a essência do poder humano antes das constituições escritas. Pois é. E a nossa missão nesta imersão é justamente decifrar essa transição passo a passo. Como foi que saímos do árbitro, quase restrito, de um governante absoluto, para um sistema que, de repente, passa a ser inteiramente baseado em lealdade, em contratos e... Códigos de honra. Isso, acima de tudo, num código de honra muito rígido. É uma jornada em tanto para entender por que o feudalismo, ao mesmo tempo em que colocou um freio pesado no desenvolvimento do capitalismo, acabou criando de forma quase acidental as bases primitivas para o que hoje chamamos de divisão de poderes. Exatamente. Então, para abrir os trabalhos, há uma questão central que salta aos olhos nos excertos. No patrimonialismo puro, a vontade do governante, o que o texto chama de Wilker, Isso, Wilker? era a própria lei, né? E isso gerava uma instabilidade gigantesca. Total. Tudo dependia do humor, do capricho, ou da digestão do senhor naquele dia. Mas no trecho em análise, nota-se que o feudalismo surge como um caso limite, um Grandfall dessa estrutura patrimonial. Grandfall. Ele começa a caminhar para uma fixação das relações. Mas, olha, peraí, deixa eu bancar a advogada do diabo por um segundo. Manda. Quando a gente pensa em Idade Média, a imagem popular clássica é a do senhor feudal mandando prender e soltar o seu bel prazer, sabe? Tiranizando camponeses. A imagem dos filmes, né? Exato, os filmes. Como exatamente esse sistema é, entre aspas, menos arbitrário do que o que existia antes? Essa é uma excelente provocação. Porque a cultura pop realmente nos dá uma visão um pouco distorcida da coisa. Sim. Para entender essa redução do arbítrio, a gente precisa olhar para a mudança estrutural profunda que o Weber descreve. Quando falamos desse caso limite ou Grandfall, estamos observando o exato momento em que a relação puramente de submissão cega e patrimonial começa a ser substituída pelo que o texto chama de Treuebeziehung, que podemos traduzir como relações de lealdade ou fidelidade. E, há um paradoxo belíssimo no trecho em análise. Qual? Essa lealdade ela é algo extremamente pessoal, quase íntimo entre suzerano e vassalo, sabe? Algo de homem para homem. Mas, ao mesmo tempo, ela é firmada por meio de um contrato jurídico. Ah, interessante. Não é mais apenas uma obediência passiva a um déspota. É um acordo formal com direitos e deveres rigorosamente fixos para ambas as partes. O vassalo deve lealdade, conselho e serviço militar, claro. Claro. Mas o senhor também tem deveres incontornáveis.
Ele tem a obrigação de proteger esse vassalo e de garantir a manutenção do status dele. E se não garantir? Então, se o senhor quebra essa regra por mero capricho, o contrato se rompe. É aí que a arbitrariedade, a tal da Wilker, encontra o seu limite. Ah, faz todo sentido. É uma via de mão dupla, né? Exato. Mesmo que seja uma via pavimentada pela desigualdade social, ainda assim, há regras que ambos devem seguir. Uhum. E é aqui que precisamos, acho, desempacotar uma diferença vital. Uma daquelas distinções conceituais do Weber que mudam completamente a forma como a gente enxerga a história. Qual distinção você diz? É a diferença entre o Leien, que traduzimos como feudo, e a Pfründe, que é a prebenda. Ah, sim. Fundamental. Pelos excertos fica muito claro que o Leien não é apenas um pedaço de terra com uma cerca em volta, sabe? Não, longe disso. Ele é um complexo inteiro de direitos, muitas vezes hereditários, que gera renda. O objetivo do Leien é fundamentar, assim, dar uma base material autônoma para a existência senhorial do vassalo. Uhum. Durante a vigência dessa relação de lealdade, aquele complexo pertence ao vassalo por direito próprio. Deixa eu tentar trazer isso para uma analogia moderna para ver se a imagem fica nítida para quem nos ouve. Manda bala. O feudo, o Leien, seria como se a dona de uma corporação desse uma de suas fábricas inteiras para um diretor operar de forma autônoma, tirar seus lucros dali, desde que prometesse lealdade à marca matriz. Olha, a analogia funciona muito bem para ilustrar o grau de autonomia. Legal. Porque em contrapartida a esse feudo nós temos a Pfründe, a prebenda. Se a gente conectar isso com um panorama mais amplo da administração, a prebenda é essencialmente uma compensação atrelada aos deveres de um cargo específico. Tá. Ela é vitalícia, muitas vezes, mas fundamentalmente não hereditária. Seguindo a sua analogia corporativa, a prebenda não é dar a fábrica para o diretor, é dar a ele um poupudo apartamento corporativo, um carro de luxo da empresa e uma conta de despesas gorda. Entendi. Só que tudo isso estritamente atrelado ao cargo de diretor. O prebendário retira seu sustento dali para exercer uma função, mas ele não tem direitos senhoriais próprios e autônomos sobre aquele patrimônio. Se ele perde o cargo? Perde tudo. Exatamente. O feudo cria senhores independentes. Já a prebenda sustenta funcionários dependentes. Nossa, essa distinção é claríssima na teoria. Mas olha, neste capítulo há um alerta fortíssimo do autor que não podemos simplesmente atropelar. É verdade. A fronteira entre o Leien e a Pfründe não é uma parede de concreto na vida real. O texto faz questão de sinalizar repetidas vezes que estamos lidando com transições fluidas. Os gleitenden Übergänge. Isso. A história é bagunçada, né? Não podemos pegar essas hipóteses teóricas e aplicá-las como fatos absolutos universais em todos os cantos do mundo. De jeito nenhum. O próprio Weber toma esse cuidado. Pois é. E os exemplos que o texto traz são maravilhosos. Fala-se, por exemplo, do intrincado sistema japonês dos samurais. Eu adoraria explorar isso com mais calma. Ah, esse exemplo é incrível! Me parece o exemplo perfeito dessa fluidez, como os samurais embaralham essa divisão elegante entre feudo e prebenda. Bom, o sistema dos samurais é dissecado de uma forma brilhante justamente por ser esse ponto fora da curva, sabe? Ele comprova a complexidade da teoria. No Japão feudal, a maioria dos samurais não recebia vastas extensões de terra para governar de forma autônoma. Como faria um cavaleiro na França medieval. Exatamente. Em vez disso, eles recebiam compensações em arroz. Arroz? Sim, arroz. Uma quantidade fixa de arroz atrelada ao serviço militar que prestavam ao seu daimyo, que era o senhor local. Nossa! Economicamente e estruturalmente, receber uma ração fixa atrelada a uma função se assemelha muitíssimo a uma prebenda, a uma Pfründe. Eles eram, em muitos aspectos técnicos, soldados mantidos pelo senhor. Mas peraí, receber em arroz soa muito como um salário. E se é um salário, bom, cheira a uma burocracia incipiente, não a um sistema feudal clássico de senhores de terra. Exato. Só que aí entra o peso do que o texto chama de ethos, a mentalidade. Ah, mentalidade. Embora a forma jurídica e econômica fosse parecida com uma prebenda, o código de ética, a lealdade pessoal, a honra ligada ao sacrifício pelo senhor, eram tão intensos, ou até mais radicais,
do que o sentimento de dever de um cavaleiro europeu com o seu feudo pleno. Caramba! A relação não era fria e contratual como a de um funcionário público moderno. Era uma entrega de vida, percebe? Portanto, a forma material pode ter contornos de prebenda, mas a essência sociológica tem contornos profundamente feudais. Que fascinante! É a mentalidade superando a estrutura material. Perfeito. E os excertos também mencionam o Oriente Próximo Islâmico, com os feudos turcos. Ali temos outra confusão de conceitos, certo? Sem dúvida. No mundo islâmico e no Império Otomano, muitas vezes a origem da concessão de terras ou de direitos sobre aldeias não nascia de um juramento sagrado de fidelidade mútua, sabe? Nascia de onde? Do arrendamento de impostos. O Estado precisava pagar um exército mercenário gigantesco, ou então administradores provinciais, e, em vez de enviar moedas, concedia o direito de extrair impostos de uma determinada região. Ah, entendi. Novamente, a raiz é a de uma prebenda funcional, uma solução puramente administrativa e fiscal, que com o tempo adquire características de hereditariedade e poder local, claro. Mas é muito diferente. Sim, muito diferente do desenvolvimento orgânico e jurídico do feudalismo no Ocidente. O Weber faz questão de nos mostrar que essas classificações são tipo ferramentas para entendermos tendências e não camisas de força históricas. É. E essa diversidade nos leva diretamente ao fascínio que este estudo tem em mapear as diferentes faces do fenômeno, né? O texto menciona várias classificações. Existe o feudalismo litúrgico, o feudalismo patrimonial, mas o grande foco, a estrela da companhia, quando pensamos nas instituições modernas, é o chamado feudalismo livre ocidental. Sim, ocidental. É exatamente neste modelo ocidental que encontramos uma inovação política absolutamente crucial, abordada no trecho em análise, que é a Gewaltenteilung. A divisão de poderes. Essa é uma observação fundamental. E precisamos ter muito cuidado aqui para não cometermos anacronismos, tá? Bem lembrado. Quando lemos divisão de poderes no texto de Weber sobre o feudalismo, essa Gewaltenteilung é estruturalmente muito diferente da ideia iluminista e moderna que temos hoje. Aquela clássica baseada em Montesquieu, né? Essa mesma. Na burocracia estatal moderna, o poder é dividido de forma qualitativa. Qualitativa. Ou seja, uma divisão racional do trabalho baseada em funções e competências específicas. O juiz apenas julga, o legislador apenas cria leis, o executivo apenas administra. Ninguém invade a praia do outro. Exato. Ninguém invade a competência do outro. Mas no feudalismo, o poder é fatiado de maneira puramente quantitativa. Tá, e como seria isso na prática? O poder senhorial total é simplesmente dividido em porções menores e distribuído entre os vassalos através de uma espécie de contrato de Estado primitivo. Deixa eu tentar visualizar melhor para ajudar a fixar essa diferença entre divisão qualitativa e quantitativa. Vá em frente. Se pensarmos no poder e na administração de um país como o funcionamento de uma grande cozinha de restaurante moderno, Boa. a divisão moderna, qualitativa, seria termos profissionais altamente especializados. Uma pessoa fica só cortando os vegetais, outra pessoa fica só operando os fornos e uma terceira fica apenas finalizando os pratos. São funções separadas e interdependentes. Perfeito. O feudalismo, por outro lado, com a sua divisão quantitativa, seria como pegar o espaço do restaurante, construir 10 mini-cozinhas idênticas e colocar 10 cozinheiros diferentes em cada uma delas. Exatamente. Cada um deles faz absolutamente tudo dentro do seu próprio espaço. Eles cortam, assam, empratam e servem. Só que operam numa escala menor, na sua própria jurisdição. Faz sentido. É uma imagem irretocável. Dentro do seu feudo, dentro da sua mini cozinha, o vassalo acumula todas as funções do poder. Todas elas. Sim, ele julga os crimes locais, ele cobra os tributos, ele mantém sua força militar e ele administra a infraestrutura básica. Ele tem um pacote completo de autoridade, apenas limitado geograficamente ao seu domínio. Incrível. E é exatamente essa distribuição espacial e quantitativa de poder, baseada em contratos e lealdades interligadas, que lança as bases históricas para o que o texto chama de Standestat, o estado de estamentos, ou estado estamental. E o que caracteriza esse estado estamental na prática, assim, no dia a dia? No estado estamental,
O governante máximo, o rei, e os grupos privilegiados, a nobreza e o clero, não formam uma cadeia de comando burocrática limpa e verticalizada. Pelo contrário, eles formam corporações distintas que partilham a administração do reino. Como o rei não tem uma burocracia assalariada própria para executar suas vontades, o que ele faz? Ele precisa negociar. Muito. Ele precisa constantemente negociar, convocar parlamentos primitivos e pactuar de caso a caso com esses senhores feudais para conseguir dinheiro ou tropas. O poder não é imposto de cima para baixo de forma absoluta. Ele é um jogo eterno de concessões contratuais, então. Exatamente isso. Isso levanta uma questão, assim, fascinante sobre a psicologia de quem compõe esse estado de estamentos, né? Todo esse arranjo institucional forja uma mentalidade muito particular. Sem dúvida. A figura do guerreiro passa a ser o centro de gravidade da sociedade ocidental. O lem, o feudo pleno, proporcionava a base econômica essencial para que esse guerreiro pudesse se auto-equipar. Sim. E as fontes deixam claro que ter cavalos de guerra, armaduras completas e um séquito exigia um excedente econômico considerável. O feudo garantia exatamente isso, livrando o guerreiro da necessidade do trabalho manual ou comercial. E tudo para que ele se dedicasse exclusivamente à arte da guerra e à manutenção da sua própria honra. Isso. E neste capítulo há uma descrição minuciosa e riquíssima da criação dessa classe focada visceralmente na honra. O texto traduz isso brilhantemente com o conceito de standisches Würdegefühl. Ah, o standisches Würdegefühl. Que é o sentimento de dignidade estamental, a honra intrínseca de classe. A gente precisa entender que essa honra não era apenas um detalhe estético, um adorno de etiqueta. Era algo sério. Sim, ela era o motor principal das ações e das decisões de vida. O vassalo é conduzido por códigos altivos, e isso tem uma consequência cultural dramática, que, reverberou por séculos. Qual? Gera um desprezo profundo pelo que o texto chama de negócio, pelas atividades comerciais comuns e pelo trabalho braçal. Ah, entendi. É quase como o arquétipo daquele dinheiro velho, aristocrático, que até hoje, em algumas culturas, olha com um certo desdém para o empreendedor ou para o bilionário recém-rico da tecnologia, né? Exatamente. Porque acha que suar a camisa pelo lucro ou ser obcecado por planilhas é algo inerentemente vulgar, não é? O desprezo pelo utilitarismo puro. A analogia capta bem a essência sociológica da coisa. A consequência psicológica descrita no texto é abissal. A ética dessa nobreza feudal é totalmente orientada pela bravura pessoal, pelo heroísmo, pela glória em batalha e, acima de tudo, pela manutenção dessa dignidade inegociável. Nossa, muito diferente do comerciante. Totalmente. Para eles, a racionalidade utilitária típica dos negócios burgueses que começariam a surgir nas cidades... O que o Weber chama de Sachlichkeit des Geschäfts. Isso, a objetividade calculista dos negócios. Para a nobreza, isso é visto como algo vil, sem honra, próprio de pessoas de segunda classe. Caramba! O cálculo frio do comerciante que visa apenas a acumulação de moedas e a minimização de riscos é o oposto diametral da mentalidade do cavaleiro, que arrisca a própria vida e fortuna por um juramento de lealdade ou por uma ofensa à sua honra. É um choque frontal de visões de mundo. É verdade. Mas aí eu pergunto, trazendo um contraponto crítico para nossa análise aqui. Diga. Se essa galera toda odeia o comércio, se eles acham o cálculo financeiro uma vulgaridade e estão ocupados demais polindo armaduras e jurando lealdade, como a economia para em pé? Nos excertos estudados, o texto sugere que o feudalismo trouxe uma certa estabilização econômica se comparado com o caos do patrimonialismo. Sim, sugere. Mas, honestamente, se a terra não pode ser vendida e a inovação tecnológica ou comercial é vista com desconfiança, isso não soa como estabilidade, sabe? Soa como pura estagnação econômica. Ah, bom ponto. Como Weber justifica e equilibra isso no trecho em análise? É uma excelente observação. E o texto de Weber é muito preciso a equilibrar essa balança, tá? Ele aborda essa questão econômica e o impacto mais amplo na sociedade em duas frentes fundamentais. Quais são? A economia, propriamente dita, e a educação. Na frente da economia, quando o texto fala em estabilização,
É estritamente em comparação com a volatilidade extrema do arbítrio da Wilker, do governante absoluto anterior. Ah, entendi, a régua de comparação. Isso. No sistema feudal, as regras do jogo sucessório e de posse ficam muito mais claras. As propriedades estão juridicamente mais seguras, porque dependem de contratos coletivamente reconhecidos pelos pares. Você não perde sua terra do dia para a noite só porque o rei acordou de mau humor. Faz sentido. Contudo, e aqui entra o seu ponto sobre estagnação, Weber deixa cristalino que essa mesma estrutura atua como uma âncora colossal contra o desenvolvimento do capitalismo moderno. E por que atuou como uma âncora? Porque retira o principal ativo econômico do mercado livre. Exatamente. A terra, que é de longe a principal fonte de riqueza no período pré-industrial, é completamente imobilizada juridicamente. Imobilizada. O feudo não pode ser fracionado, não pode ser vendido em pedaços ou negociado em um mercado aberto em troca de capital. Ele precisa permanecer íntegro e fora do mercado especulativo para garantir de forma perpétua o sustento do vassalo. E a prestação do serviço militar ao longo das gerações. Exato. Além disso, a tradição e o código de honra que mencionamos restringem severamente qualquer ímpeto de inovação econômica. O foco vital do nobre não é acumular capital para reinvestir. Qual é o foco, então? O foco é extrair a renda da terra para manter o próprio status, consumir artigos de luxo que demonstrem sua nobreza e fazer a guerra. É impressionante pensar que a terra, o bem mais valioso da época, foi essencialmente retirada das engrenagens do mercado, né? Sim. E a segunda frente que mencionamos agora há pouco, a frente da educação, parece refletir e perpetuar perfeitamente esse bloqueio econômico. Com toda certeza. Pelo que eu captei dos excertos, há um contraste enorme na formação intelectual. Enquanto o patrimonialismo que evolui para uma burocracia de Estado precisa desesperadamente treinar especialistas funcionais... Pessoas com foco prático, técnico. Isso, o que Weber classifica como Fachbildung. O feudalismo vai para o extremo oposto. Ele promove o que o texto chama de Musische Erziehung. Ah, sim. Uma educação essencialmente artística e guerreira, né? Essa distinção educacional é um dos pontos altos deste capítulo, sabia? O objetivo da Musische Erziehung não é formar um administrador eficiente, um contador habilidoso ou um jurista técnico. Não mesmo. O objetivo é moldar um indivíduo superior, um homem refinado, cujo foco está na honra pessoal, no domínio do comportamento cortesão, na poesia heróica e nos torneios militares. Tem um quê de performance aí, não tem? Muito. Há um fortíssimo elemento de jogo, de ostentação estética e preparo físico, de provar o próprio valor através do risco calculado e da arte. Como podemos notar, esse tipo de educação afasta o jovem nobre de qualquer preocupação mundana. Longe da contabilidade ou da eficiência agrícola. Isso. Treinar-se para o heroísmo e para a sociabilidade na corte é considerado uma atividade elevada e libertadora. Já aprender a administrar contas ou gerir uma operação de negócios com foco no lucro diário é coisa de gente menor. É considerado trabalho penoso, servil e digno apenas de subalternos. Olha, se fizermos uma grande pausa aqui, para consolidar essa imersão de hoje em uma grande síntese, fica evidente, sem sombra de dúvida, que o feudalismo esteve muito longe de ser apenas um sistema pragmático ou rudimentar de distribuição de terras e soldados, né? Muito longe. Ele foi, na verdade, uma teia sociológica, psicológica e jurídica de uma complexidade assombrosa. Ele estabeleceu contratos firmes que finalmente substituíram a vontade aleatória de um governante absoluto por deveres mútuos e regras claras de convivência entre as elites. Perfeito. E, mais do que isso, forjou a identidade de uma classe inteira cuja própria razão de existir dependia de um código de dignidade que abominava frontalmente o utilitarismo e o acúmulo financeiro puramente racional.
Essa síntese demonstra perfeitamente por que esse estudo em particular importa tanto para a nossa compreensão estrutural da história política e social. Sim. Entender a distinção cristalina entre a dominação burocrática moderna e a dominação feudal é a verdadeira chave mestra da sociologia de Weber aqui. Na burocracia moderna, o cidadão ou funcionário obedece à lei abstrata, ao cargo impessoal, à função técnica, né? Uhum. Na dominação feudal, a obediência se dá pela lealdade pessoal irrestrita, enraizada em um contrato de honra, como descrito de forma tão meticulosa no trecho em análise. É uma mudança de paradigma enorme. Sim, a própria aversão aristocrática histórica ao comércio, que persistiu de forma teimosa por tantos séculos em várias partes da Europa, nasce exatamente dessa estrutura imobilizadora e dessa educação primariamente estética e guerreira. É a raiz do choque cultural. Exatamente. É aqui que detectamos a raiz sociológica de um choque cultural monumental entre a nobreza tradicional e a burguesia emergente. Um choque que, eventualmente, viria a moldar todo o mundo ocidental moderno. É um caldeirão de conceitos riquíssimo. E para encerrarmos a nossa discussão de hoje com chave de ouro e garantirmos que a mensagem principal não se perca, vamos sumarizar 3 grandes aprendizados consolidados dos excertos que lemos desta obra monumental. Bora! Primeiro aprendizado. O feudalismo serviu como um limitador vital, o verdadeiro Grenzfall, do arbítrio desimpedido do governante. Em vez da vontade caprichosa e imprevisível, o que a palavra alemã Willkür traduz com precisão, o novo sistema impôs contratos de lealdade mútua, as Treubeziehung, com direitos e deveres rigorosamente fixados para ambas as partes. Excelente! E, bom, o segundo grande aprendizado foca na distinção estrutural, jurídica e econômica fundamental entre o feudo e a prebenda, ou Lehen e Pfründe. Isso. Essa distinção reside na essência da autonomia e da lealdade pessoal frente a uma função específica. Como discutimos exaustivamente, o feudo gera autonomia econômica e cria verdadeiros senhores independentes ancorados na posse de terras e direitos hereditários. E a prebenda? Já a prebenda é uma compensação econômica diretamente atrelada ao exercício de um cargo, feita para sustentar funcionários dependentes. No entanto, e isso é crucial, o texto nos avisa claramente que, na prática histórica, essas categorias puras apresentam limites muito fluidos. Sim. Os Gleitenden Übergängen. Como vimos com os samurais japoneses ou com as provisões militares no Império Otomano. Ah, perfeito. E o terceiro e último aprendizado é constatar que a estrutura feudal funcionou como um poderoso freio histórico ao desenvolvimento do capitalismo moderno. E nós vimos que isso não ocorreu apenas por razões legais, como o fato de amarrar a propriedade da terra e retirá-la do livre mercado. Foi mais que isso. Mas também, e talvez principalmente, por razões culturais. O feudalismo cultivou intensamente uma mentalidade e um sistema de ensino voltados inteiramente à honra, à arte e ao heroísmo. A famosa Musische Erziehung. Exato. Um conjunto de valores que enxergava o comércio calculista, o empreendedorismo burguês e o trabalho utilitário como atividades inferiores e profundamente indignas. É o tipo de constatação histórica que nos convida a olhar para as fundações da nossa própria sociedade capitalista moderna com lentes sociológicas muito mais afiadas e exigentes, não acha? Com toda certeza. Ao mesmo tempo em que percebemos o quão distantes estruturalmente estamos dessa realidade estamental pautada pela espada e pelo juramento, somos forçados a reconhecer os ecos sutis desses arranjos psicológicos que, olha, ainda resistem na nossa cultura. Nossa, e é exatamente pensando nesses ecos sociológicos que eu deixo uma provocação, uma reflexão final para expandirmos o nosso material muito além das páginas discutidas hoje. Gosta sim. Manda. Se a mentalidade feudal via o cálculo financeiro incessante e o utilitarismo burguês da rotina diária como atitudes sem honra e vulgares,
Até que ponto alguns resquícios muito sutis dessa visão aristocrática ainda sobrevivem em nossas críticas contemporâneas ao hiperracionalismo implacável do mercado de trabalho moderno? Uau! Será que o profundo desconforto que tantas pessoas sentem hoje com a mercantilização total de todos os aspectos da vida humana ainda guarda, lá no fundo do nosso inconsciente coletivo, uma pequena sombra distante daquele sentimento feudal de dignidade estamental? Bela pergunta. É uma daquelas perguntas espinhosas para se levar na bagagem e pensar com calma até a nossa próxima imersão. Para quem nos ouve, muito obrigada pela companhia neste estudo denso e até a próxima.